Olá, pessoal. Hoje a gente vai iniciar aí um dos assuntos mais interessantes, né, do sexto ano, que é sobre estrelas, constelações e galáxias. Então, como você pode observar aí nessa imagem, né, nós vemos aí uma pessoa observando aí as estrelas, tá? E vocês vão saber o que significa, na verdade, cada pontinho desse luminoso, certo? E aqui vocês podem observar também nessa imagem que ele está vendo aqui uma nuvem. Essa nuvem aqui, gente, é o centro da nossa galáxia, tá? Mais na frente você vai entender mais ou menos o que significa as galáxias. Então, deixa eu colocar aqui o laser para a gente tentar entender melhor. Primeiro, o que é uma galáxia? Uma galáxia é um enorme aglomerado de estrelas, como vocês podem observar aqui, ó, um enorme aglomerado de estrelas, né? E nessa galáxia nós encontramos nuvens de gás, poeiras e outros corpos. Esses outros corpos aqui a gente vai conhecer cada um deles aqui nessa aula, ok? E na outra aula também, do outro capítulo. Então, a gente vai estudar sobre esses corpos. Primeiro, a gente tem que entender o que é galáxia. Então, essa galáxia aqui, gente, ela é a Via Láctea. É a galáxia onde nós estamos localizados. E onde é que a gente está localizado? A gente está localizado no Sistema Solar. E o nosso Sistema Solar, dentro dessa galáxia imensa, que praticamente não tem fim, ele fica localizado bem aqui, ó. Bem aqui nessa marquinha, tá? Onde eu estou colocando o laser bem em cima. O Sistema Solar encontra-se aqui. Então, quer dizer que tudo isso aqui, ó, é formado por vários sistemas solares. Ou seja, sistemas solares que são ainda desconhecidos. Bom, o objetivo dessa aula é compreender o que são estrelas, constelações e galáxias. Então, aqui são alguns questionamentos. Então, você sabe a diferença entre uma galáxia e uma constelação? Sabe quais instrumentos e veículos podem ser usados na exploração do espaço? Sabe o que é um ano-luz? Então, a gente vai aprender todas essas perguntinhas aí neste capítulo. Então, constelações. As primeiras observações no céu eram feitas a olho nu, ou seja, não tinha nenhum instrumento, como os telescópios, por exemplo. Esses instrumentos eles usam lentes ou espelho que fazem ampliação de imagens de objetos distantes. Tá? Aqui a gente tem um pequeno telescópio. E aí, através desse telescópio, você consegue observar aqui, ó, o planeta. Que planetinha é esse? É o planeta Júpiter, tá? Então, na antiguidade, quando os primeiros povos passaram a observar as estrelas, eles tinham a mesma impressão que temos hoje, que ao olhar para o céu, sem nenhum instrumento, na verdade, essas estrelas parecem estar uma do lado da outra, como vocês podem observar aqui na imagem. Ó. Esse pontinho aqui, eles imaginavam que esse pontinho estava do lado desse, que estava do lado desse, e assim por diante. Tá? Mas no estudo aqui, vocês vão entender que, na verdade, elas estão bem distantes umas das outras. Então, usando a imaginação, os povos antigos relacionaram os agrupamentos de estrela com algumas figuras para facilitar a identificação desses grupos no céu. E aí eles começaram a utilizar esses agrupamentos de estrelas para fazer aí esses desenhozinhos no céu. Como vocês podem ver aqui, essa constelação é da Ursa Maior, tá? Aí eu vou mostrar algumas outras aqui para vocês irem conhecendo. Então, diversos povos criaram figuras e nomes diferentes para essas constelações, né? Então, conhecendo as constelações, né, e o nome delas ficava mais fácil deles navegarem, saber mais ou menos em que lugares eles estavam. Então, na verdade, as constelações elas funcionavam como se fossem mapas de localização. Só que, na verdade, ao invés de ser no solo, seria no céu. Além disso, era possível definir as estações do ano em que aquelas constelações apareciam, escolhendo o melhor
momento para plantar, colher os alimentos e fazer calendários, por exemplo, tá? Então, no inverno, aqui, estação de inverno, apareciam sempre essas constelações aqui. Aqui no outono, na primavera, verão. Então, a observação das constelações ajudou o ser humano a identificar períodos de caça, de pesca, tempo de colheita, chegada de chuvas. Além disso, num tempo em que não existiam bússolas e outros instrumentos que pudessem apontar o norte, o sul, o leste e o oeste. As estrelas eram os únicos guias. Era como se fosse um mapa mesmo, como eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui nós temos a constelação de Ema, aparecendo ao leste, aí no anoitecer, na segunda quinzena de junho, indica o início do inverno para os índios Guarani do sul do Brasil e o começo da estação da seca para os do norte. Aqui no caso é a constelação do Homem Velho, tá? Aparecendo ao leste na segunda quinzena de outubro. De dezembro, indicam o início do verão para os índios do sul e o começo das chuvas aí para os do norte. Então, estrelas e galáxias. A afirmação a seguir pode parecer estranha, mas quando olhamos para as estrelas, o que vemos é o passado delas. Tá? Isso aqui você vai entender ao longo das aulas, você não precisa ficar agoniado que você vai entender mais ou menos como funciona. Se a estrela estiver muito longe, mas muito mesmo longe, né, ela pode nem mais existir. Mas como assim, professora? Como que isso acontece? Por que que a gente está vendo ela ali, mas como é que ela sumiu? E a gente ainda está vendo a luz dela, tá? Isso a gente vai aprender num esquemazinho que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, o que a gente tem que entender é que a luz de uma estrela, no caso aqui, um exemplo, né? Ela tem um tempo para percorrer no vácuo do espaço, tá? Então, leva um tempo. Se ela está num determinado local, a luz dela leva um tempo para chegar até um determinado ponto. É isso que vocês têm que entender, ok? Então, a luz, gente, ela tem uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. É muito rápido, ok? Então, aí a gente tem uma ideia mais ou menos da luz percorrendo no espaço. Ela leva muito tempo. Porém, como as distâncias entre os corpos celestes também são bem grandes, pode demorar para que a luz de uma estrela chegue até nós. Bom, a estrela mais próxima de nós, depois do Sol, tá? É chamada de Próxima do Centauro e está a uma distância de 40 trilhões de quilômetros da Terra. Então, a Próxima Centauro, ela tá bem aqui, ó. Tá onde está apontando aqui essa setinha. Então, olha mais ou menos aí, ó, a distância dessa estrela depois da nossa, tá? Ela é a mais próxima da Terra depois da nossa, que é o Sol. Então, próxima do Centauro está aí a 40 trilhões de quilômetros. Isso quer dizer que a luz dessa estrela leva cerca de 4,2 anos para chegar aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o nosso Sol, tá? Esse aqui é o nosso Sol, esse aí. Só um momentinho que travou aqui o mouse. Bom, esse aqui é o nosso Sol, tá? Então, o nosso Sol, ele tá aí, ó, a 149 milhões e 600 mil quilômetros da Terra. Essa é a distância aí que você calcula em quilômetros, tá? Ó. E a luz do Sol tem um tempo para chegar na Terra, tá? E que tempo seria esse? Seria de 8 minutos, tá? Ou seja, o Sol, a luz do Sol, para percorrer até chegar aqui na Terra, leva cerca de
8 minutos. Então tem um tempo. Mas só leva aí 8 minutos porque, lógico, né? O Sol está próximo da Terra. Isso quer dizer que é muito longe, tá? Então, eu vou passar um vídeo para vocês nessa aula sobre a comparação com outras estrelas, tá? Eu não vou postar aqui nessa aula, então eu vou deixar esse vídeo aí no Google Agenda para vocês irem vendo, comparando o tamanho dos planetas e das estrelas que conhecemos, ok? Então a gente finaliza a nossa aula por aqui. Um abraço, espero que tenham gostado.